Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre comunicação. E aí, nesse caso, eu não vou falar sobre investimento, mercado financeiro e economia, nada disso, mas eu vou falar sobre uma coisa que realmente fez muita diferença quando eu fui para a faculdade de economia. Eu já tinha feito uma faculdade antes e na outra faculdade eu tinha que me expor muito e eu era uma pessoa muito tímida para falar. Muito tímida. Em público, no caso, né? Pra falar em público. E eu lembro, assim, que nas primeiras aulas eu tinha dores de barriga absurdas. Eu passava mal, eu ficava branca. Eu ficava muito mal. E além de ser em outra língua, eu também não conseguia me expressar bem, eu não conseguia conversar bem. E até hoje eu tenho algumas dificuldades, mas melhorou muito e contou muito na faculdade de economia quando eu entrei. Então, a primeira coisa que eu vou dar de dica pra vocês é... E aí, gente? Ah, Ana, mas todo mundo dá essa dica, mas é verdade. Se exponha. Se exponha. De verdade. Não deixe de se expor. Em todas as oportunidades que você tiver de falar, de conversar, de ter contato com gente nova, de expor a sua linha de raciocínio, de treinar. Eu sempre consegui expor a minha linha de raciocínio, por exemplo, pro meu pai, pra minha mãe e tudo mais, mas pras pessoas de fora não. E o trabalho de um economista é conversar com pessoas, né? Acaba sendo conversar com pessoas em algum momento. Então, foi muito bom eu me expor. Todo dia a gente tinha aula e todo dia tinha que responder coisa pro professor e todo dia tinha coisa pra falar e tudo mais. Então, eu me expus muito, e se expor é excelente para você conseguir criar essa coisa de não importa o que estão falando, eu vou falar mesmo assim, não importa como eu estou falando, o que importa é que eu esteja falando. Isso é um primeiro passo. Um segundo passo que eu comecei a fazer melhor depois de um tempo já de faculdade, que foi me vestir melhor. Me vestir melhor me deu mais confiança, mais credibilidade. Eu, Ana Beatriz, entendia que aquilo que eu estava falando tinha muito mais credibilidade quando eu me vestia melhor, quando eu me sentia muito melhor comigo mesma. Isso assim, gente, também foi muito importante. Não vou descartar, porque realmente se vestir melhor faz parte desse processo. E eu tava conversando com meu pai, pedi alguns conselhos pra ele de coisas que ele falaria para as pessoas que estão começando a trabalhar, que é um vídeo que eu quero fazer aqui pro canal. A primeira coisa que ele mandou é me vestir melhor. Essa seria a primeira dica, se vestir melhor, no caso, né? Eu falei, nossa, é verdade. Pra mim também, então por isso que eu acabei lembrando disso. Uma terceira dica é você ter uma postura de poder. Eu diria que é ter postura, no fim das contas. Você não precisa, assim, ser uma pessoa super snob, não é isso que eu quero dizer. Mas você ter uma postura, saber colocar os seus ombros pra trás, sabe, se impor naquele ambiente, é muito necessário, é muito importante. Você ter postura para apresentar um trabalho, você gesticular bem, você falar com as pessoas e olhar para elas e tentar trazer elas para aquilo que você está falando. É essa postura. E a postura ela vai mudar de cenário em cenário, mas vamos supor que você está apresentando um trabalho ou no seu trabalho ou na sua faculdade, por exemplo, e você tem que convencer o professor ou convencer de que realmente aquilo faz sentido. Por exemplo, quando eu fui apresentar minha pesquisa científica, eu lembro que eu tive que convencer a banca de que na minha pesquisa mostrava um determinado padrão de comportamento que diferenciou uma ação de outra, de ter uma ido mal e a outra ido bem, digamos assim, por cima, né? Eu tive que provar aquilo pro professor, eu tive que explicar realmente o que eu queria dizer, eu tive que falar as datas, o porquê que isso aconteceu, eu tive que dizer, olha, por causa desse padrão, isso aconteceu, é por causa disso que isso aconteceu. E eu lembro que no final, a professora falou, parabéns, eu realmente consegui entender o que você quis passar. E é isso que você tem que entender. Você tem que se portar de maneira que você consiga trazer o telespectador para perto de você e não para longe de você. Você não tem que ficar fazendo caras e bocas nada a ver, de pouco caso, que você sabe mais. Não.
A grande graça é você trazer o seu telespectador realmente pra pertinho de você e conseguir mostrar pra ele e passar pra ele o que você quer dizer. E aí eu acho que dentro desse também de postura é ter uma linguagem corporal congruente com aquilo que você quer passar, né? Não vai ficar todo soltão, não. Saiba se comportar e vai dar certo. Eu não fiz um roteiro pra esse vídeo. Outra coisa que fez muita diferença, saber o assunto. Dominar o assunto, aquele assunto faz muita diferença, muita. Eu lembro que eu tinha aula, eu fiz economia e anteriormente tinha feito uma outra faculdade. Na outra faculdade eu tinha aulas assim que eu não gostava, mas eu tinha que dominar o assunto para poder explicar para o professor. Por mais que eu não gostasse daqueles assuntos que eu não achava legal, que eu não me interessava, que eu não conseguia criar um link entre eu e o assunto e eu, no caso, eu dominava o assunto. E ao dominar o assunto, é como se eu fizesse parte dele. Eu consigo aumentar, diminuir, elaborar através daquilo, ao longo daquele assunto. Então, isso faz muita diferença. Domine muito bem o assunto que você está falando. Até porque se alguém te questionar, você vai saber. E é normal também, se alguém te questionar, você falar, não sei, mas eu posso pesquisar sobre, te trazer em um outro momento. E faz parte, tá? Faz super parte. Mas domine o assunto, domine bastante. Uma outra coisa que eu fiz na faculdade, dar aula. Eu fui atrás de fazer monitoria. Eu lembro que a primeira monitoria que eu fiz na faculdade foi na faculdade de economia, né? E foi monitoria de macroeconomia. E essa monitoria foi, assim, primordial, porque eu lembro que chegaram na sala, assim, 50 alunos. E eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus, é agora. E é um assunto que eu já tinha estudado no semestre passado. Só que passou um semestre, passou as férias, você não lembra de tudo que você falou, não lembra de tudo que o professor passou. A cabeça do aluno tá bem mais fresca que a sua, por exemplo. E eu lembro da roupa que eu tava, que hoje eu não acho bonita, mas mas tudo bem. Eu lembro que foi muito legal. Eu consegui explicar os gráficos, eu consegui falar realmente o que eu queria passar para os alunos. E depois alguns tiraram dúvida, mas boa parte deles entenderam o que eu queria passar. E depois vários voltavam para as aulas pra gente conversar sobre aquilo. Eu desenvolvi muito a capacidade de ler e explicar ao mesmo tempo as coisas que estavam nos slides e tudo mais. E o slide da professora, eu lembro, não era eu que fazia o slide, ela me passava o slide dela. E eu tinha que desenvolver sobre o tema. E ela também acreditou muito que daria certo, então quando eu fui fazer... E aí, você vai encontrar pessoas assim na sua vida e você tem que aproveitar essas pessoas, assim, você tem que agarrar elas. Por quê? Porque eu lembro que quando eu falei, professora, eu queria dar monitoria de macroeconomia. E ela falou, nossa, vai ser muito legal, eu posso te ajudar com tal coisa e tal. E ela super acreditou que ia dar certo. E por isso que eu acho que também deu certo, porque quando alguém acredita na gente, é mais fácil naquele projeto, tá, gente? Não tô falando em tudo, porque em tudo ninguém vai acreditar em você em tudo. Mas nesse caso, quando você tiver alguém que acredite em você, pega essa pessoa de verdade, sabe? Aproveite aquilo. Aproveite aquele momento, aproveite que a pessoa quer te passar e se exponha, assim, pegue monitorias, pegue aulas, dê aulas e tudo mais. Porque vai ser ótimo, você vai se desenvolver muito na sua oratória, na sua comunicação. Agora, uma coisa que eu tento fazer, e aí é uma dificuldade, só pra finalizar o assunto, porque já deu tempo, é uma dificuldade pra mim, é concatenar algumas ideias que eu quero passar tudo ao mesmo tempo. A minha cabeça, ela vai assim, ó, ela vai me atropelando e organizar toda aquela história e criar uma linha de raciocínio. Isso pra mim ainda é um pouco difícil. E além de difícil, tem uma outra questão. Eu penso e falo uma coisa pra você, quando eu vou editar o vídeo, eu olho aquilo e falo, meu Deus, eu esqueci uma palavra, eu esqueci de terminar a frase. Isso acontece direto. Então, a última dica que eu vou dar é, elabore a frase na sua cabeça, trate daquele assunto, domine ele, mas elabore a frase na sua cabeça com calma e fale ela com calma. Não começa a falar uma frase e
por causa disso e disso e disso, puxar outro assunto, e puxar outro assunto, e puxa outro assunto, e puxa outro assunto. Não dá. Então, se você tá falando do crédito, termina no crédito. Se você tá falando de poupança, termina na poupança. Se você tá falando de saldo, termina em saldo. Porque senão vai ficar muito difícil, você não vai conseguir passar aquilo que você quer passar. Começa e termina naquele lugar. Se você vai migrando muitos lugares, fica muito difícil depois de você conseguir concatenar essas ideias. Então, concatena no início e desmembra a partir daquilo. Faz toda a diferença. Pelo menos pra mim faz. E eu tenho que controlar o meu pensamento pra eu ficar dentro daquilo, sabe? Tenho que falar, não, Ana, volta pra trás. Fica aqui, volta de novo, fica aqui. Agora, sobre português e tudo mais, acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai pegando, as pessoas vão corrigindo. Ouçam a correção das pessoas. Ouça quando, por exemplo, sua mãe, seu pai, ou seu namorado, sua esposa te corrigir, porque isso faz bem pro seu crescimento. E capte aquela mensagem. Ah, eu errei tal coisa, então eu poderia ter me expressado de outro jeito. Pense dessa maneira que fica mais fácil realmente. É isso que eu queria passar pra vocês. Como a comunicação me trouxe muitas oportunidades, gente. Muitas coisas legais, assim, que eu consegui por causa da comunicação. Então, eu acredito que falar bem é muito bom. É excelente. É uma das habilidades que, infelizmente, a gente não treina na escola, mas se você tiver filho, filha, você pode treinar o seu filho, filha aí em casa, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Ah, agora eu lembrei. O meu pai me fazia quando a gente era pequena, eu lembro. Ele me fazia contar o que aconteceu durante a semana. Ele me fazia contar o que a gente assistiu, o que a gente entendeu, como a gente acha que... Enfim, passar o nosso ponto de vista. Isso também ajudou muito. É que eu contei depois de ser adulta, mas antes de ser adulta, por exemplo. Então eu acho que isso é muito bom. Tchau, tchau.